Leandro. Fala pessoal, Hamilton Silva em mais um episódio do Perspectiva Podcast, mais precisamente aqui no estúdio da agência BCK Digital, aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. A gente está iniciando mais um episódio daqueles em que a gente tem o prazer de receber grandes nomes aqui no nosso Perspectiva Podcast, né? Falar da sua perspectiva de negócio, de visão, de pensamento, por que não, né? E lembrando a você que tudo que a gente conversar aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo, o Instagram da minha convidada, o site, enfim, todas as informações que aqui forem citadas, você vai ter a oportunidade de ir lá e conferir de perto o Instagram e todas essas informações. Bom, e como vocês sabem, a gente está sempre trazendo e sempre buscando a oportunidade de trazer aqui personalidades, né? Hoje eu estou com uma empresária que ela é realmente uma referência no estado do Ceará e, por que não, no Brasil. Autora de alguns livros. A gente vai conversar agora para vocês, senhoras e senhores, Madalena Matos. Palmas, senhoras e senhores! Madalena Matos aqui, que honra ter a senhora aqui presente no Perspectiva Senhora Podcast. não, Madá, hein? Não começa com Perdão, senhora, acabei. Madá. Madá, então, está aqui comigo. Eu quero Ah. agradecer demais a gentileza de você ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouquinho da sua experiência. Oh, que prazer, né? Um prazer muito grande estar aqui no podcast, que eu já venho divulgando também muito, né? Gente, olha, vocês não imaginam assim, tem muita gente que está aguardando. A Madalena vai falar sobre a Madalena, aí eu digo, um pouquinho eu vou falar sobre, Sim, tenho que falar sobre mim mesmo, né? sim, Mas em tudo que está acontecendo é muito movimento, né? Muito movimento, mesmo muita mudança, sim. né, no mercado. E como eu tenho um pezinho na área acadêmica e um pezinho e um pezão no mercado de trabalho, né? Então fica essa coisa, eu fico nessa gestão, então eu fico nesse vai lá e vem cá, e eu acho bom porque fica nessa velocidade, né? Que é exatamente o meu desafio. Perfeito. E isso é muito legal. E a gente vai conhecer isso aqui com riqueza de detalhes. Para Sim, você que está sim. acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, a Madalena Matos, ela é empresária, palestrante, autora de livro, é acadêmica. Nossa, tanta coisa que eu queria conhecer cada etapa da sua jornada e começando. Quem é a Madalena? Olha, a Madalena é uma mulher, né? É uma mulher que, assim, vamos dizer assim, o meu propósito de vida é contribuir, é colaborar, é acolher e principalmente assim. Tem uma frase minha que eu mesmo adoro essa frase, né? Eu ia deixar para o final, mas vou botar no começo. Gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Isso aí eu acho que fala Excelente. tudo o que eu sou, né? Essa coisa do somar. Eu digo sempre assim, hoje em dia, principalmente, a gente precisa somar para dividir, aliás, perdão, somar para multiplicar e dividir. Sim. Isso sim. Essa coisa que está acontecendo com algumas empresas, as fusões. O pessoal às vezes acha, né, de ruim, alguma coisa assim. Eu acho perfeito. Porque se eu tô só, por que eu vou. Entendeu? Se eu posso pegar a mão aqui, vamos junto. Né? Então eu sou essa. A Madalena também, a Madalena é mulher, é filha, é mãe, é irmã, e é vó também, é vó, Ó, sim. tem os netos, tem os Quantos netos? netos. Só aqui no Brasil, né, eu tenho 4. Quatro netos. Fora 5 netos que moram fora, né, do país. Sim, Moram fora do entendi. país. Que São, legal. são 9 netos no total, que sou eu e o meu marido. Perfeito, então, assim, a jornada da Madalena com certeza não foi fácil. Eu queria conhecer esse começo, né? Acadêmica, onde Ah, sim, estudou, sim, assim, toda sim, sim, essa. sim, sim. O negócio é o seguinte, por exemplo, eu venho de uma família muito dividida. Isso aí tá até no meu livro, eu tô explicando isso. Por quê? Porque a família do meu pai é muito católica,
tem bispo, tem padre, tem freira, né? E a família da minha mãe é um espírita. Então nós fomos educados para quando a gente chega, por exemplo, todo domingo, a gente, quando dá 6 horas da noite, a gente faz o Evangelho segundo o Espiritismo, e quando é 7 horas da noite, a gente vai para a missa. Né? E Sim. eu participo de grupo de igreja, entendeu? Participo de todos os locais. Estou conhecendo, estou estudando também o Espiritismo. Agora me dei essa oportunidade de conhecer, de saber o que é. Sim. Porque desde cedo a gente só faz o evangelho em casa, mas sem eu saber. A gente puxa mais para a religião católica, né? Puxa mais para a religião católica por causa do meu pai. Entendi. Mas, assim, a Madalena cresceu em colégio de freira, né? Eu estudei em colégio de freira. Eu tenho uma coisa que eu tenho que dizer, porque eu sou daquelas que cresci, que dançar colada engravidava. Aí eu vou te contar. Ah, Mas foi assim, em colégio de freira, né? Sempre sim. estudando em colégio de freira, tendo bispo, Dom Aureliano Rocha Matos, todo mundo conhece lá de Limoeiro do Norte, Dom Vicente do Crato, meu primo, aí o Padre Mariano Rocha Matos, meu tio, né? Amado Maria minha tia. Então tem Nossa. todo esse peso na religião católica. Então eu venho dessa religião, mas aí quebrando também, porque eu digo sempre que né, eu tive a oportunidade de escrever no meu terceiro livro que eu fui uma mulher que eu nasci fora da caixa. Por quê? Porque tudo caminhava para poder eu fazer aquela coisa da reta. E eu sempre dou uma quebradinha do lado, sabe, gosto de coisa nova. Gosto de coisa nova, então eu gosto de fazer diferente. Eu Inovar, adoro né? fazer diferente, inovar. Inovar. Eu vejo um nome diferente que eu nunca vi, eu já vou atrás de saber onde é se tem livro, se não tem livro, onde é que tá, entendeu? Entendi. Se manda uma nota para mim no Instagram, ou então manda alguma notícia para mim, ou na BBC, que foi a BBC que eu vi aquela que a gente estava conversando. Sim. Se vem que eu vejo que o tema é interessante, eu vou lá e já contacto, entendeu? Eu sou desse jeito assim, essa Madalena que é acelerada demais. Aceleradíssima, e isso é o seu diferencial, porque assim, não é à toa que você é uma referência na cidade, já palestra e já faz palestra para várias empresas, né? Mas aí eu queria, onde foi que surgiu essa vontade de, porque assim, acadêmica, de qual curso de, Vixe, Maria, quais são os cursos, né? quais Os são, né? cursos, E é. os, Eu são vários. fiquei, eu fiquei, primeiro eu fui convidada para a faculdade Ateneu, né? Que agora é Entendeu? Uni Ateneu, mudaram os nomes, né? Sim, Que é a Uni Ateneu, que eu tenho um prazer muito grande, que eu fui convidada para o curso de secretariado, porque eu fui secretária 16 anos da minha vida. Tanto certo. é que é o meu primeiro livro, Secretária Tudo Começa Assim. Entendi. E foi em 2004 esse meu livro. E aí, então, eu entrei na área acadêmica a convite do sindicato das secretárias, me indicaram para a Uniateneu, né? E eu fiquei vários tempos. E lá da Ateneu foi quando me viram e me convidaram para Facete, que agora é Unicete. 27, Então, eu fiquei mais ou menos uns 6 a 7 anos na Facete, na área acadêmica. Quer dizer, eu saí do mercado que eu tinha entrado há pouco tempo, e fui para a área acadêmica. E saí da área acadêmica e voltei para o mercado. Graças a Deus deu para fazer bem essa troca, né? A gente sofre um pouquinho, né? Porque basta, não sei se você já observou, basta a gente se afastar um pouquinho, né? Dessa coisa das redes sociais, do mercado, dos eventos, que o pessoal já fica querendo saber onde é que a gente está. Então eu comecei nas faculdades, fui para a Facete, da Facete eu comecei a anotar os meus alunos lá na Unicete. Os meus alunos eram meus potenciais clientes. verdade. Entendeu? Eu tenho o quê? Mais de 30 anos de mercado. Então, é um negócio assim, eu digo assim, rapaz, eu sou rodada. Aí então eu comecei com palestra. Exatamente, eu tenho que agradecer aqui a Carla Regina. Carla Regina, se estiver me ouvindo, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Ela me convidou, na época ela era diretora de marketing e me convidou para conversar comigo. E eu conversando com ela, disse: Madalena, nós estamos com um problema. Aí eu disse: pois não. Ela disse: um professor, um palestrante que ia para os 184 municípios aqui do Ceará, está com problema de saúde. Então eu estou chamando você para ser a palestrante. Aí eu olhei para ela e disse: mas eu não sou palestrante. Ela disse: você não era. Ai, E, olha só, gente, foi exatamente desse jeito que que comecei a responsabilidade, hein? palestrar. 184 municípios. Eu viajava com o pessoal, com uma equipe. Chegava no local, estava tudo montado. Eu chegava no local, motivar o povo a vir para um evento aqui em Fortaleza. Uma convenção. Eu fui nos 184 municípios para trazer o povo aqui para uma convenção em Fortaleza. Era Já muita pensou responsabilidade. muito, viu? Sem você saber de nada, sem você. Por isso é que hoje em dia também
eu acho que você colocou por aí, eu tenho a escola de comunicadores. Por Sim. que que eu criei a escola de comunicadores? Porque eu não tive. E às vezes, toda vida, quando eu penso assim, quando eu não tenho uma coisa, se eu puder contribuir, agregar alguma coisa na vida de alguém, eu vou lá. Perfeito. Então, eu tenho a escola de comunicadores, né, que vai começar agora em maio, não, junho, vai começar em junho a 8ª turma, Sim. né, que é exatamente o quê? O que é que ele faz? Ele ensina, ele ajuda você em tudo que eu não tive, com as técnicas também, Sim. entendeu? De como se apresentar, como se vender, entendeu? São 5 módulos. Tudo que eu Perfeito. não tive, aí eu peguei e coloquei exatamente na escola de comunicadores. Isso é excelente, né? É, Sobre os desafios que você enfrentou ao longo dessa jornada, você eu até. estava comentando um dos pontos aqui É. da escola, né, que me chamou muita atenção. E eu queria que você trouxesse aqui para a gente alguns desses desafios que você Olha, enfrentou. o desafio que eu enfrentei muito, por eu ser essa mulher que gosta de desafio, preconceito, né? Muito preconceito. Chegar ao ponto de, às vezes, por exemplo, parenta mesmo, eu não vou dizer bem pertinho, eu vou chegar por cima, de parente mesmo chegar e não deixar meus primos andar comigo porque eu era errada, Olha só. entendeu? Mas o que era? Era porque eu fazia aquela coisa do normal, do que eu achava e do que eu valorizava. Entendeu? Tive carro muito cedo, né? Tive carro muito cedo, dirigia muito cedo. Então tudo aconteceu para mim assim, vinha na minha mão e eu pegava, né? Eu digo sempre que oportunidade não faz só isso. Se você não tiver pronto, perdeu, Verdade. né? Então eu sofri realmente muito preconceito em relação a essa coisa de eu me meter, por exemplo, na área, no mercado, por exemplo, no começo, né, que eu tenho mais de 30 anos, então no começo eu me vestia toda de preto, né, eu não usava nem blazer, eu usava era o paletó até o joelho. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente entrava numa sala, só faltava tirar o pedaço da gente quando a gente entrava, mulher. E Sim, geralmente eu lidava o quê? A maioria homens, né? sim. Graças a Deus que agora a gente pode estar onde a gente quiser. Perfeito. Mas eu sofri muito preconceito no começo da minha carreira. Pois é, que não é fácil, né? A gente se depara nos dias de hoje ainda com alguma Existe. coisa Muito, relacionada, muito. muito É, preconceito relacionado a isso, e a gente acaba se deparando, tentando entender o que é que ainda falta, né? Para poder as pessoas se conscientizarem de que, é, enfim, a gente fica se perguntando, aí teve a história do elevador, é. assédio, aquela coisa toda, e a Por gente que fica assim, essa por diferença? quê, né? Por Para que quê? essa Por diferença e que que pra isso quê? e ainda existe, né? Porque dava, você não consegue entender, você fica se perguntando como é que pode ainda ter gente, pessoas que ainda se comportam desse jeito, né? Muito, tem muito ainda, muito, muito. E a gente aqui do Nordeste, a gente tem que reconhecer que, né, machismo, né, tem um machismo muito forte, Sim, né? A gente tem que reconhecer, mas não aceitar. Aí é sim, que tá, né? A gente tem que trabalhar exatamente. Porque às vezes eu digo sempre, Hamilton, que o preconceito nasce da falta de informação. Porque, poxa, se você tem a informação, é logicamente que você vai entender o porquê, né? E se você não tem a informação, então é pior. Então, por isso é que eu sempre busquei, por exemplo, eu tive um projeto, tu tá só perguntando aí, eu tô me lembrando aqui. Eu tive um projeto chamado Mundo Mulher. Isso em 2010, 2012, eu acho que 2009, por aí. Era mulher falando para mulher. Eu convidava uma mulher que pudesse contar a sua história, né, falando como era. Eu fiquei 4 anos na Livraria Cultura, lá onde era lá na Senador Vigílio Távora. sim. Fiquei 4 anos lá e fiquei 2 anos no Shopping Benfica. Mulher falando para mulher. Por quê? Porque eu queria exatamente mulheres, por exemplo, tipo as meninas lá de Juazeiro, as irmãzinhas que eu trouxe lá de Juazeiro para contar as histórias do empreendedorismo. Mulheres que tinham problema de, por exemplo, como passar para os filhos, né, a questão da empresa. Então, eu tive um projeto chamado Mundo Mulher. Ficou 6 anos no ar. Entendi. Então são vários os projetos para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, ó. Aqui na descrição desse vídeo a gente vai estar deixando lá o Instagram, o site da Madalena Matos, né, a Madá. Ela tem um projeto, o projeto dela do podcast, o Ah, Fala sim, Madá. A sim, gente sim, já sim. já vai falar sobre esse projeto. Então tem tanta coisa para falar, tem livro para falar, tem lançamento que ainda está por vir, né? Exatamente. Então tudo isso a gente vai estar comunicando aqui, mas para você que está acompanhando a gente aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar todas as redes sociais dela, o site, como encontrar ela, o Instagram, enfim, da assessoria também. Tudo isso você vai poder ter a oportunidade de conhecer e digo mais, e contratá-la para quem sabe uma palestra dessa. Já já eu quero falar sobre isso também, tá certo? Ok. Mas Madalena, vamos lá. É o seguinte,
A escola de comunicadores está vindo aí agora em junho. Isso. Qual é o período? Ainda já tem data? Não, Não, ainda não. começa em junho, porque são Começa em junho. 5 módulos. São 5 5 módulos módulos. de 15 em 15 dias. Então Né? é E uma são 5. oportunidade para preparar comunicadores, Exatamente. né? A pessoa que tem dificuldade de falar em público, ou então pessoa que tem aquela questão do medo de falar em público, Hum, porque a gente tem, por exemplo, um instrutor de oratória, a gente tem um instrutor que fala sobre como você se vender, tem um instrutor de marketing sim. e tem também a de metodologias Certo. ativas. E tem eu, no caso, que eu sou o fechamento porque eu trabalho exatamente a questão do marketing pessoal e do marketing profissional, que é a questão do brand, da imagem. Sim, perfeito. Vamos lá, vamos falar agora de um outro projeto aqui que me chamou também muita atenção, é o projeto sociocultural Mundo Mulher. Pronto, era isso que eu estava falando. Ah, Foi uma necessidade que eu achei exatamente para dar voz à mulher, sim, né? Mais uma vez a gente tentando dar uma voz à mulher eu fui acolhida, muito bem acolhida pela Livraria Cultura. Pena que ela já saiu daqui, né, do nosso sim. Ceará. Mas eu fiquei 4 anos, eu convidava mulheres para conversar, para falar, para contar a sua história. Inclusive a Maria, agora me lembrar aqui. Maria da Penha teve comigo, Sim, né? Eu li o livro dela todo para poder entrevistá-la, que é uma história muito forte, que virou até lei. sim. Tipo assim, eu convidava uma mulher para falar pra gente, e aí eu ficava anotando o público. E aí lotava realmente. Era muito interessante, muito interessante. Trouxe várias mulheres, Maria da Penha, eu trouxe Fátima Duarte, que é a dona da Tentação, eu trouxe, são várias mulheres. Ficamos 4 anos. E era toda uma vez por semana. Olha só. Uma vez por semana e ficava lotado aquele teatro, que era um teatro, né, lá da Livraria Cultura. Depois eu achei assim, eu disse, não, esse público não é esse que eu quero, não. Eu quero mulheres que precisam desse tipo de informação. Aí eu fui pro Shopping Benfica. Sim. No Shopping Benfica tinha um espaço, eu resolvi, ajeitei, né, ajeitado para mim lá um espaço. Aí eu fiquei 2 anos no Shopping Benfica, mas aí também por dificuldade de gente para trabalhar comigo, né, eu desativei. Eu digo sempre que eu não quebro, eu desativo. Desativo, é. Ainda bem. Porque ele pode voltar a qualquer momento, Pode né? voltar. Inclusive, na pandemia, eu tive um parceiro, né, que é uma pessoa assim do nosso coração, porque ele já não está mais aqui entre nós, né? Ele Sim. já está lá no céu, com certeza. O Maíso me convidou para fazer online. Aí nós pegamos, mudamos a logomarca, mudamos tudo, e foi muito interessante, porque aí eu conseguia falar com o pessoal de fora. Todo o pessoal que eu queria falar, eu botava lá e a gente começava a fazer o Mundo Mulher online, sempre como se fosse uma live, e a gente conseguia fazer. Então, foi Exa- muito bom, muito bom. Exatamente, ó. Outra coisa, o marketing pessoal e profissional, o papel do marketing pessoal e profissional, como é que você vê hoje? É essa coisa aí muito interessante, que é o meu segundo livro, que é o meu Sim, segundo livro, sério, vamos que já é falar deles. Espelho, Espelho Meu, exatamente. O que que foi, o que que fez eu escrever o terceiro livro, né? O segundo livro, é. Por quê? Antes de trabalhar com educação, amigo, eu trabalhava com gente, eu sempre gostei de gente. Então eu trabalhava com panfletagem, eu tinha uma equipe de panfletagem, eu tinha uma equipe de recepcionista, eu tinha uma equipe de degustação, eu tinha uma equipe de modelo e manequim. As agências me contratavam dizendo assim, Madalena, eu quero um cara com cara de rico, um cara de rico. Aí eu ia lá, pá, tá aqui ele. Que Entendeu? coisa, hein? Sempre trabalhei com gente. E eu estava num evento, no lançamento de um prédio aqui em Fortaleza, com 15 meninas trabalhando, 15 modelos. E estava a caráter à noite conversando com a empreendedora, com a dona do empreendimento. Passei a noite conversando com ela, passaram-se a semana, o evento acabou, passaram a semana, ligaram para mim para eu ir buscar foto lá na construtora. E aí eu tomei uma chuveirada, meu cabelo era grande, por isso que eu não mantenho mais meu cabelo grande. Meu cabelo era grande, meu cabelo é bem cacheado. Tomei uma chuveirada, né? E cabelo solto, calça jeans, né? Blusa de manga 3/4 e fui. E aí fico lá na recepção aguardando ser chamada para receber as fotos das modelos que estavam trabalhando. E nesse momento que eu tô lá sentada, chega a dona que tinha passado aquela noite conversando comigo, né? E vai passando. Quando ela vai passando, eu disse: Olá! Eu não terminei nem o A. Ela me ignorou, que eu tenho 1,74 m, eu fiquei deste tamanho. Nossa. E eu só fiz me levantar e sair e fui pro meu carro com um ponto de interrogação enorme na minha cabeça. O que foi que ela viu? O que foi que eu não vi? O que foi que aconteceu? E aí veio a questão de eu pesquisar sobre a questão da imagem. Sim. Aí eu digo, por isso é que eu digo sempre, todo mundo que pergunta, às vezes faz pergunta, negócio de botox, quer que eu faça, emagreço, se tiro isso, se tiro aquilo. Eu digo assim, não é a pergunta, não é para mim. A pergunta é pro seu espelho.
Qual é a imagem que eu quero ser percebido? A pergunta é essa. Por quê? Porque ela me julgou pela minha imagem, Sim, né? verdade. E aí foi quando eu comecei a estudar a questão do marketing pessoal e profissional. E passei cada situação, tipo assim, em sala de aula, eu escrevendo aqui, dando aula sobre marketing pessoal, e um gerente, aluno, um gerente chegou bem pertinho de mim e disse: Professora, a senhora não acha que marketing pessoal é muito vulgar? Olha só, ele gerente do banco. Aí eu fiquei, eu de poxa, né? Já tinha lançado o meu livro, né? E aí foi quando eu comecei. Hoje em dia eu trato de gestão de imagem. Perfeito. Entendeu? E o livro Espelho, Espelho Meu, exatamente, aconteceu, o início foi essa história. Dá uma olhadinha então Olha aqui, ó, aí, Ramon, para essa câmera aberta. Esse aqui é o livro Espelho, Espelho Meu, né? A autora aqui, Madalena Matos, certo? Essa aqui? Tá. Então, ó, dá uma olhadinha nesse livro aqui. Ela é a autora desse livro, excelente, Espelho, Espelho Meu. Se foi as lançado pessoas. 18 em 2019, entendeu? Ah, Exatamente, todas as histórias que estão aí é com H. São situações que eu passei. Isso aí tem teste de marketing pessoal e profissional. E no finalzinho eu dou uma de cearense mesmo, mas daquelas cearense, porque eu criei 8M do marketing pessoal. Tá aí no olha só. finalmente, eu conto aí. Pronto, então tá aqui o livro, ó, Espelho, Espelho Meu, um excelente. Esse aqui o seu segundo lançamento. Segundo livro, é. Segundo livro, né? É. Bom, muito legal para você. E para as pessoas que querem, esse livro ainda está disponível, é só contigo, Tenho tem disponível, tem. disponível. Então, ó, na descrição do vídeo você vai ter a oportunidade de conhecer esse livro aqui, tá excelente aqui, ó, alguns dos depoimentos que Madalena Matos descreve aqui para a gente, você vai encontrar aqui, aqui uma autoria, o lançamento foi pela editora, Foi a editora Sobral. Sobral, pronto. Eu Sobral, estava tentando Sobral. lembrar da editora, então, para você que quer conhecer um pouquinho desse livro, aproveita também. Então, isso aqui é um dos filhos que É, você tem aqui, é. tem o maior carinho. Imagino que você tem o maior carinho pelo que você colocou aqui dentro desse livro, né? Com certeza, com certeza. E o que eu passei, né? Tudo eu Sim, conto aí as suas exatamente as histórias. histórias. Esse aqui é o segundo. Qual foi o primeiro livro? O primeiro livro ele não está aqui, Ele não está né? aqui. Ele não, eu acho que eu só tenho ele já está 2004, né? Ah, tá. Foi exatamente porque também atrás de gente. Eu fui secretária 16 anos da minha vida, eu fui secretária, Sim. né? E então eu me achei como se assim, me cobrava escrever alguma coisa né, nesse segmento de secretária. E lutei muito. Com esse meu jeito de ser, eu desafiava a diretoria do pessoal da diretoria da UFC. Eu desafiava todo o pessoal que ia falar de secretária, chamando assim a empregada doméstica de secretária. Eu digo, vamos lá, separa. Uma lei é a lei que rege a empregada doméstica, né? É uma lei. E a lei do secretariado é outro, totalmente diferente. E aí o pessoal costuma falar isso aí, eu lutei muito em relação a isso aí, para tentar exatamente separar as duas categorias, porque tem a categoria da empregada doméstica e tem a categoria de secretariado profissional. Então, meu Entende? primeiro livro foi Secretária Tudo Começa Assim, e tinha um detalhe, porque ele tinha anexo um CD, que na época era dificílimo, né? E era caro demais. Mas aí eu coloquei anexo ao livro um CD, que saiu mais caro do que o livro. Nossa. Mas eu queria aquela coisa de mostrar para as pessoas e, mais uma vez, contribuir. Nesse CD tinha modelo de ofício, modelo de carta, como você passar um e-mail, como você escrever um convite, tinha tudo isso aí. Olha só. E para facilitar, contribuir, como você está dizendo, Contribuir, de fato exatamente. contribuir para que ajudasse, né, a pessoa se conectasse com a informação ali presente, né? Com certeza. E fiquei muito tempo sendo professora do CETRED, né? Que o CETRED é o técnico em secretariado a nível Brasil, que a gente tem aqui no Ceará. Sim. Então, fiquei muito tempo professora lá, até um dia que eu disse assim: minha gente, tem que renovar. Então, eu vou preparar uma pessoa para ficar no meu lugar. E peguei uma aluna secretária, que é formada em secretariado, que tinha pós-graduação. Eu digo, dê uma aula para mim, pega a minha aula. E aí ela ficou realmente no meu lugar. Que aí eu digo assim, gente, a gente tem que dar espaço. Exatamente. E como eu fico me perguntando como é que você faz para equilibrar tantas profissões, porque realmente eu imagino que assim, embora acho que você, não sei se você diminui o ritmo, Eu mas tenho como que é que você vê? diminuir, né? Eu tenho que Tem diminuir, que diminuir. tenho que diminuir, porque, por exemplo, assim, eu também tenho que reconhecer minha fragilidade. Eu acho muito importante você conhecer o seu lado forte, mas também conhecer o seu lado frágil, ou então, como o pessoal queira chamar, para melhorar, né? Mas, assim, por exemplo, eu dava aula todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e quando era sábado e domingo, eu dava treinamento e palestra. Tudo bem, mas agora não.
entendeu? Agora não, porque aí no caso, o que que eu fiz? Eu peguei, tirei a graduação, né? Eu não dou mais aula na graduação. E quando eu sou convidado, eu dou aula em pós-graduação, porque, por exemplo, são 2 sábados, ou então 3 sábados. Aí tudo bem. Dá para poder eu assumir. Não adianta eu querer dizer que eu vou assumir um seminário, um treinamento e ficar o dia todo. Não é bom para mim. Então a gente tem que reconhecer esse lado. Então, por exemplo, palestra não, que eu já venho acelerada, que a adrenalina é pura, né? Imagina, imagino demais, viu? Agora vamos falar de um outro projeto. É tanto Certo. projeto legal que assim, o podcast Fala Madá tá aí no ar. Já tá com quanto tempo o O podcast Fala Madá? podcast tá com fez um ano, Fez né? um Fez ano. um ano agora e um pouquinho, agora começamos, né? Tantos 2024. convidados legais que eu tive acompanhando, ó, eu fiquei assim com inveja de tanta gente qualificada do seu lado. Quero parabenizar demais o trabalho que você faz com o Fala Madá. Para você que está nos acompanhando, ó, aproveita que o link também, você vai clicar nesse link aí, vai cair direto no canal Fala Madá para você ir lá e acompanhar os convidados dela, que é excelente. Assim, é uma aula. E eu queria que você falasse sobre o projeto Fala Pois bem, Madá. o Fala Madá começou na pandemia. Na pandemia, aí é outro projeto também. Na pandemia, eu sentindo a necessidade das pessoas, quando eu falava com alguns colegas, ou algumas alunas, ou ex-aluno, eu notava aquela tristeza, aquela coisa, aquele vazio, sabe? Aí eu digo, não, não pode estar desse jeito, não. Aí eu criei o Moti Paixão ao vivo. O que que era? No Instagram, toda quarta-feira, eu me acordava cedinho, aí começava 7 horas em ponto, eu entrava no ar, ao vivo no Instagram, como eu entrei ontem eu me deu vontade, eu falei. Eu entrava e começava, 5 minutos eu ficava aguardando algumas pessoas entrarem, e depois eu começava ou ler uma fábula, ou dizer, como foi que você acordou hoje? E por que que tá desse jeito? O que que tá acontecendo? Bora lá, minha gente. Entendeu? Aí eu falava 25 minutos de besteira, de qualquer coisa que me desse na telha, mas Sem que eu roteiro, queria, sem nada. sem roteiro, sem nada. E aí eu queria exatamente assim, atenção você que acordou, que não tá bem, sabe? Era isso que eu queria. Aí eu fiquei mais ou menos na pandemia fazendo isso. E aí eu peguei, tirei, né? Desativei quando começaram a tirar as máscaras. Sim. Aí eu peguei e tirei o Morte de Paixão. Aí o pessoal ficou, e alguém ficava dizendo, pô, não vai ter mais Morte de Paixão toda quarta-feira, o que que vai acontecer? E aí eu comecei a história quando eu ouvi falar, né, do podcast. Eu ouvi falar do podcast e digo, pô, peraí que eu também posso, né? E aí eu comecei no celular, tipo, imitando o Morte de Paixão, sendo um podcast. Certo. Entendeu? E aí eu fui para um estúdio, aí depois eu fui para uma TV aberta ou é fechada, aquelas Aberto. TV? Todo mundo assiste, aberta Não, é a fechada, que é fechar. fechada. Lá eu fui convidada também para ir para televisão lá no Montese, que tem uma TV lá no Montese. Fui lá também no estúdio, entendeu? Gravei lá e também voltei para outro estúdio também que tem aqui no bairro de Fátima. E aí pronto, fez essa coisa de eu contribuir mais uma vez, colaborar. Como? Eu queria pessoas que pudessem, sabe, agregar. Daquela pessoa que tivesse lá e diz, porra, era isso que eu queria ouvir. Entendeu? É isso. O Fala Madá, o objetivo do Fala Madá é exatamente levar pessoas que possam agregar. Por exemplo, tipo a Leda, Ave Maria, Leda, uma mulher negra de favela, de periferia, que ganhar um prêmio nacional da Natura, que tem uma história belíssima para contar. É isso aí, beleza. Aí vamos lá, levei a Ana Patrícia Aragão. É uma pessoa que eu tive o prazer de assistir uma palestra dela e fiquei encantada, porque ela fala de um tema muito pesado para a gente, que é o suicídio, mas ela fala de uma forma leve, de uma forma de cuidar da família, de cuidar das pessoas, entendeu? Ela é psicóloga especialista. Já levei o Moisés Santos, que é de inovação, é o top do top de inovação, Moisés. Aí tem várias pessoas assim, eu não posso nem citar, assim que o pessoal vai achar ruim que eu não falei o nome de todos. Verdade. Levei recentemente a Margot, a Margarida Rosa, que foi minha professora, era bem novinha quando ela foi minha professora, e foi minha convidada para falar sobre a questão da educação transforma. Sim. Entendeu? Que é exatamente. Então, o Fala Madá é exatamente essa coisa do agregar, do ajudar, do contribuir. Aquele tema que você pode, sabe, era aquilo que eu queria ouvir. Entendi. Exatamente. É isso, o Fala E, Madá. e o legal é que, assim, todos esses episódios, todos esses convidados que você citou aqui,
as pessoas podem ir lá ainda no E canal, estão tudo tá lá, né? gravado. Ele é ao vivo, E acontece ao vivo. nas segunda-feira às 17 horas, né? Sim, É ao vivo. certo. Aí, se a pessoa quiser participar, é bem interessante, porque o pessoal pensa assim que eu sou, né? Eu tô em nível internacional, porque minha irmã mora na Irlanda, meus enteados moram na Califórnia, o outro, aí fica o pessoal entrando, né? Ao vivo. É, Aí eu digo assim, aí eu fico sorrindo quando eu vejo o nome, que eu já sei que é o você sabe o pessoal que é. que é da família, né? Exatamente. Mas aí você fica entrando ao vivo, pode participar, eu fico com o meu O telefone, eu chatzinho fico ali. com o chat aqui ao lado, só dando a pergunta, porque a pergunta é ao vivo, né? As pessoas podem perguntar também para Podem o perguntar ao convidado. vivo e eu respondo Convidado. ao vivo. E o convidado, às vezes, como fica gravado, quando ele quer alguma coisa, Madalena, teve alguma pergunta? Aí eu tiro um print e mando para ele, para poder ele E entrar em aí, contato, entendeu? exatamente, ele pode responder e até no direct do WhatsApp, eu acho que é um bom momento. Bom, você continua curtindo a gente aqui no Perspectiva Podcast. A minha convidada de hoje é a Madalena Matos, ela é empresária, palestrante, autora de livro, ela conduz um podcast chamado Fala Madá, que é sensacional. Os convidados nem se falem, só convidado de elite, só convidado assim realmente que agrega demais, tá certo? Fala Madá, as informações e as redes sociais você vai encontrar na descrição desse vídeo para que você assista, acompanhe, faça veja lá, curta. E se você tiver alguma pergunta para fazer para ela, aproveita também esse link, clica nesse link, você vai cair direto lá, cair no Instagram, você pode fazer sua pergunta para ela, alguma curiosidade, por aí vai, tá certo? Aí o nosso papo aqui continua, porque eu tô com ela aqui e eu queria falar também, já falamos aqui do Fala Madá, eu queria falar desse livro, que é o terceiro. É o terceiro, é. Esse aqui não foi nem lançado Não, ainda. Olha só, nossa, etarismo e diversidade. Etarismo, diversidade no mercado de diversidade no trabalho. mercado de trabalho. Etarismo e diversidade no mercado de trabalho. Excelente. Me fala um pouquinho desse livro. Pronto. Esse livro é uma coletânea, né? Que Certo. são 32 autores. E eu estou no meio dos 32 autores. Eu fui convidada pelo pessoal de Belo Horizonte a participar dessa coletânea, que é um prazer muito grande, né? Que, por sinal, estão tudo ligado, devem estar tudo ligado atrás do YouTube, porque eu já falei para eles. E a gente fica se comunicando através do WhatsApp. Sim. Então, esse livro, ele me dá a oportunidade de contar mais uma história, né? O meu capítulo fica na página 220. E como eu digo, o livro meu só vende onde a Madalena tá. Entendi. O meu capítulo, Hamilton, é A Ah, Verdade de uma Mulher que Nasceu Fora da Caixa. Você também pode. Então, tudo que eu passei aqui, eu dou como exemplo a minha vida, mostrando que as pessoas conseguem, que as mulheres conseguem, que os homens também conseguem. Mulheres, homens, eu falo de mulher trans, mulher cis, sabe? A pessoa que se sente mulher pode fazer o que o que eu faço. Então, se eu sou igual. Todo mundo às vezes assim, ai, você é maravilhoso, então você é. Não, não. Só sou Madalena, mas não sou arrependida, viu? Eu ainda estou aqui na Terra. Então é igual, igual. Eu falo sobre rompendo padrões, eu falo sobre desafiando o etarismo. O que é o etarismo, né? O etarismo é uma palavra que vem do inglês, né? Foi, se eu não me engano, em 1966, ela foi cunhada. Mas acontece que, por exemplo, se a gente vier para o Brasil, no caso do português, etarismo é a mesma coisa do idadismo, ageísmo e velhofobia. É o preconceito contra a idade. Só que, deixa eu dizer uma coisa, eu gosto sempre de mostrar a mão, porque eu digo assim, etarismo é o preconceito contra idades, jovem e madura. Só que o peso maior é aonde? Na madura. E mais ainda, na mulher. Então é isso que a gente tem que ter esse. Eu digo sempre assim, eu agradeço a todo mundo que está me dando a oportunidade, você também, eu agradeço o convite, de mostrar, de explicar o que é isso, porque o etarismo está muito forte. Quando eu vi pela primeira vez esse nome e mandei buscar o livro da autora, Fran Winard é a autora do livro Etarismo, um novo nome com um antigo preconceito. Eu mandei buscar esse livro, estudei, li o livro todinho, né? E aí foi quando, coincidente, nada acontece por acaso, eu fui convidada também a escrever o livro. E a gente vem dizendo o seguinte: temos que falar mais sobre esse assunto, porque o preconceito está muito grande, Hamilton. Nas empresas, as empresas, por exemplo, assim, eu digo assim, às vezes eu tenho vontade, e eu sou da ABRH, eu estou como diretora, Associação Brasileira de Recursos Humanos, mas nós temos que ver o seguinte: o cuidado que a gente tem que ter, porque além de todo o nosso pessoal, de estar selecionando as pessoas, das empresas estarem preferindo isso do que aquilo, o Y do que o J, vai, aí vai, de dar oportunidade. Ainda tem mais, eu soube um dia desse,
né? É sempre um dia desse, não, a gente está vendo, está acompanhando a questão das IA, né? Dos robôs. Sim, sim. E outra coisa, a empresa pode muito bem colocar um perfil e você não chegar nem à entrevista. Porque aí você vai passar. Quem vai lhe selecionar, quem vai, é o robô. Porque o homem colocou aqueles dados dentro da IA. E a IA vai selecionar aquele perfil. Então é mais um motivo para poder a gente trabalhar cada vez mais, a gente abrir, porque eu digo sempre, na soma das idades. Isso, por exemplo, eu adoro trabalhar com gente mais jovem. Adoro trabalhar com meus colegas, né, do mesmo perfil, da mesma idade, mas eu adoro trabalhar com gente jovem porque tem coisa que eu não sei. Sabe como é que chama isso? Mentoria reversa. O que é mentoria reversa? É você aprender com o jovem. Isso é bom demais pra gente. Eu me lembro que eu, em sala de aula, vi 2 alunos com 2 celulares assim, batendo um celular no outro. Aí eu fiquei olhando, eu digo, olha que arrumação é essa, né? Aí eu fiquei olhando e eu disse, o que é isso aí? Isso e eu no primeiro semestre, né? Que eu era professora de primeiro semestre, que era para segurar a moçada. Aí eu disse, o que é isso aí? Não, professor, nós estamos passando um vídeo, nós estamos passando uma música. Aí eu digo, ai, bota aqui no meu. Bota aqui no meu celular que eu também quero fazer isso. Entendeu? Eu sou desse jeito. Então, é isso que as empresas têm que ver, que é a soma, se eu não me engano, estagiário, o vídeo, Sim. né? O filme, Netflix, estagiário. Então, é essa soma que dá resultado. Por isso é que estão chamando de mentoria reversa. Nós podemos aprender com os jovens. Basta ter humildade de aprender e dizer que não sabe. Sim. Isso que tem que fazer. Então, isso aqui eu vou falando demais, demais, demais. Eu falo no meu capítulo, apesar que é pequeno, né? São 32 autores, né? Sim. Então ficou assim, mais ou menos, mas assim, o momento que eu puder falar, eu estou estudando, eu estou preparando, estou me preparando. E outra coisa, além do etarismo, idadismo, ageísmo e velhofobia, tem a diversidade. Hoje em dia a gente tem que respeitar a pessoa. Tem, Não é verdade. fulano, não é cicrano, não é. Entendeu? A LGBT, eu convidei, tenho o maior prazer de dizer, o Isaac Buenos, ele, né, ele pegou e eu queria que ele me explicasse, eu queria que ele explicasse para o público o que era LGBTQIA+, todo o preconceito que ele tinha passado, a vida que ele passou, como é que ele... Porque ele é uma pessoa que é muito estudioso. Então, exatamente para poder ajudar a esse povo, né? E não ter essas diferenças, não existe diferença. Se olhar bem, eu faço isso na minha mão. Eu fazia dentro de sala de aula, eu dizia: onde é que tem diferença aqui, ó? Todos nós somos assim, ó. Somos iguais. Agora, o que a gente tem que aprender é respeitar as diferenças. Então, isso é muito importante. Muito, eu acho assim, de suma importância quando eu tenho que agradecer a editora Bock, que foi a editora Bock, que é de São Editora, Paulo, sim. mas todas as meninas, todo o pessoal de Belo Horizonte, de Florianópolis, todo o Brasil que está aí. São 32 Olha só, autores. esse livro aqui, ó, é uma recomendação aí para você que quer aí ficar por dentro desse tema, que é um tema bem polêmico, acho que todo mundo precisa realmente conhecer, porque leitura, temas como esse, eles transformam a vida da gente de Com fato. certeza, Para com você ter certeza. ideia, a minha filha, Paula Fernanda, ela tem o hábito, assim, ela tem 11 anos, tem o Uhum. hábito de ler, assim, a gente percebeu isso em pouco tempo. Ela gosta de ler bastante. Corra boa. Pegou a Bíblia para ler, já está quase na metade da Bíblia. E aí a gente ficou se Meu perguntando. Deus, que Aí eu maravilha. fiquei. Ela tem uma paixão pela leitura, e a gente ficou encantado com isso, né? E quando a gente se depara agora com livros, até incentiva até a gente também, que eu também eu não sou adepto à Há leitura tanto, há né? tanto, mas eu fiquei impressionado com isso, sabe? E aí Que essa maravilha. geração, ela tem 11 anos, né? Mas a impressão que eu Nossa. tenho é que, embora a gente esteja aí com essa geração Z, que está muito ligada às É. telas e tal, e se deparar, é bem curioso, né? Quando Muito, se vê muito, algo muito. desse E tipo. merece exatamente esse incentivo de vocês. Sim, Realmente é muito bom, muito bom. Porque a gente vê essa diferença. Agora, gente, vamos dizer assim, tudo bem, eu estou defendendo o etarismo, estou defendendo a questão do idadismo e a diversidade, mas aí a gente tem que ver o seguinte: ah, então é o jovem que está no mercado? Ou então é o maduro que está no mercado? Não, somos nós. Nós precisamos estar no mercado. Se vocês verem o percentual de pessoas com mais de 50 anos fora do mercado são milhões. São milhões. Outra coisa, a gente sabe muito bem que como é que a gente chama? A pirâmide inverteu, minha gente. né? Ela inverteu. Então, por exemplo, o percentual de jovem está menor do que o de pessoas com 50 a mais.
Você está vendo que casais não estão mais tendo neném, não estão mais querendo um filho, ou então, no máximo, tem um filho. E a gente está vendo que todos nós vamos envelhecer. Sim. Então, como é que a gente pode fazer isso com cuidado, com saúde, né? Muita coisa também que a gente tem que ver isso, que nós, por exemplo, a minha faixa etária, né, não tem esse cuidado. Por exemplo, assim, eu tenho, né, essa coisa do ter cuidado com a saúde, tá fazendo. Agora eu estou no Pilates. Estou no Pilates, aí estou olhando mais para a saúde, essa coisa toda. Sou elétrica, então tenho dificuldade de dormir por causa dessa eletricidade, principalmente quando eu faço palestra, meu marido já sabe que eu vou demorar muito para dormir, porque eu fico com aquela eletricidade, eu fico me preparando. E o pessoal, e Madalena, tu fica, quando eu vou para uma palestra, o pessoal, Valha, tu tá nervosa? Eu digo, tô demais, né? Eu tô nervosa. Mas, Madalena, faz quantos anos? Eu digo, sim, mas eu não sei se esse público vai me aceitar e vai me acolher. E é sempre um desafio, né? Certeza, e tem aqueles 15 segundos, é perfeito, que você sabe se vai ser aceito ou não. Entendeu? Até isso a gente trabalha na escola de comunicadores. Escola de Comunicadores está chegando Exatamente. aí em junho, É. então você se prepare aí que vai ser uma ótima oportunidade. As informações você vai encontrar na descrição desse vídeo para você. Que é a minha parceira, é a MRH, Gestão de Pessoas. Certo, olha Que- aí. Então É, já vai linkar tudo para poder exatamente. facilitar. A MRH, Gestão de Pessoas, é a nossa representante da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Ótimo, sensacional. Um momento especial na sua trajetória. Ixi, eu anotei, só vai anotando aqui. Peraí. Ai, o carteiro! Eu fiz um trabalho faz tempo, né? Eu acho, se eu não me engano, foram 27 palestras iguais para os Correios, Hum. né? E, logicamente, eu fiz com o maior prazer, tal, tal, passou. E eu tava com um problema sério familiar. Eu digo, a única coisa que mexe comigo são a minha família. Eu tava com um problema familiar, né? E tava com um problema com a minha filha. E tinha que dar uma super aula no CETRED. Então eu tava indo no meu carro, chorando, 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 chorando. Aí quando eu parei lá no CETRED, retoquei, né? Fui retocar a maquiagem. Quando eu vi aquele azulzinho com amarelo correndo na minha direção. Aí ele vinha correndo, vinha correndo, vinha correndo. Quando ele chegou em frente a mim, ainda bem que eu tinha retocado a maquiagem. Quando ele chegou em frente a mim, ele olhou pra mim e disse: A senhora não imagina o que a senhora fez pela minha vida. Aí eu me arrepio todinho. Aí eu segurei aqui na mão dele, eu disse: Você não imagina o que você está fazendo pela minha agora. Dei uma super aula Olha e só. agradeço demais. Eu não sei o nome dele, porque faz tempo, né? Mas assim, foi uma coisa assim que eu não esqueço. Quando você olha para uma plateia assim, que você consegue todo, assim, a Ah, sensação que eu tenho, quando você consegue olhar para uma plateia daquela e consegue ver que você consegue, você tá pronto para transformar a vida de uma pessoa, já pagou é, é. aquelas centenas de pessoas que ali estavam presentes. Eu se sair daqui e transformar a vida de um de vocês aqui, para mim, eu já ganhei meu dia. Com E aí certeza. o incentivo que isso causa, né? A transformação que isso causa é muito bom, né? Não, é bom demais. E tem muita coisa que acontece, muita situação. Eu tive agora, né? Eu tive agora, foi em Pernambuco. Eu tive em Pernambuco, tive no Rio, né? Eu tive agora em Pernambuco, mas ai, meu Deus do céu. Lagoa Grande, que olha dizendo Lagoa Nova. Eu tive em Lagoa Grande, falei para 400 professores e tive em Santa Maria da Boa Vista. Falei para 600 professores. Hamilton, na hora de falar para 600 professores, o meu computador não falou com LED. Nossa. 600, você de frente para uma plateia com 600 pessoas, e o meu computador nada de bater com. Quando eu olhei, que eu vi o cara no maior sufoco, que não ia pegar, eu disse, Madalena, te vira, que vai ser no gogó. Sem nada, sem referência nenhuma. Aí chega um rapaz. Eu peço até desculpa se ele estiver aí, porque eu sei que o prefeito ficou muito meu amigo do pessoal lá de Pernambuco. Quero agradecer. Um rapaz chega do meu lado, né? E bem baixinho assim do meu lado, e eu querendo segurar mesmo 600 pessoas na mão, né? E no gogó. Aí ele virou pra mim e disse: por gentileza, seu PIN. Aí eu digo: é o quê, macho? Eu digo: tu quer o quê? Aí disse: seu PIN. Eu digo: que diabo é PIN, homem? Aí ele disse: a sua senha. Aí eu digo: ah, bom, menino, deixa aí, deixa essa senha pra lá. E aí eu dei, sabe, fiz a palestra todinha no gogó, sem referência. Olha só. A minha sorte é que quando eu ia voltando pro Ceará, eu ouvi quando a pessoa que me convidou, que foi a editora Dinâmica, que eu agradeço também, no celular dele, ele disse: Madalena, ouve aqui. Aí o prefeito da cidade dizendo assim: rapaz, tu tem que trazer a Madalena de volta pra cá.
Aí eu, ai, aliviei. Aí já, Aí já, já deu um retorno, né? já ficou, pelo menos assim, se você consegue ter a noção de que, embora não tenha dado certo o material que você ia ser apresentado, no Gogó você conseguiu representar muito bem. Bom, Ah, futuro do desenvolvimento humano, como é que você vê ai, hoje? ai, ai. Esse futuro. Eu falava muito em sala de aula, eu me lembro bem. Toda vida que eu falava em futuro, eu esticava meu braço e dizia: num futuro, logo ali. Gente, eu escrevi até aqui: o futuro é agora. E é isso que a gente tem que se lembrar. O que você tem que fazer tem que ser agora. Tudo que você está planejando, pode observar que, por exemplo, planejamento estratégico, né? Geralmente, o PDL, sei lá, era 10 anos, né? Geralmente fazia É, 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, né? O que que a gente está vendo agora? É 5 anos mudando todo ano. Tem planejamento estratégico que você tem que mudar, é rápido, tem que ser agora. Então, o futuro, eu coloquei até aqui para mim, o futuro é agora, é aqui, é hoje. Então, não tem que pensar que eu vou fazer isso aqui em prol disso amanhã. Amanhã, será que eu estou vivo? Entendeu? Então, o futuro é hoje, é o agora. eu fiquei, assim, esses dias eu recebi a informação que a inteligência artificial mais utilizada, né, que é a IA mais utilizada hoje no mercado, vai ser a versão 5 que é capaz de raciocinar. Imagina só a loucura que é isso, né? Então o GPT-5 está chegando aí, e ainda esse ano, e dizem que ela tem capacidade de raciocinar. E aí você fica se perguntando, e E aí? agora? E aí? E aí, como é que Né? vai ser? Mas eu acho o seguinte, quem vai alimentar esse GPT, esse IA, essa coisa toda? O homem. Mas vai Então sempre eu acho precisar de assim, alguém. o que ele vai fazer é com que a gente tem que estudar mais. Sim, A gente tem que se preparar mais, porque vai ter competências esse chat, todo esse pessoal, não adianta. Porque tem competência nossa, a gente só conhece um terço da nossa cabeça, né? Vamos dizer assim, de sim. tudo, do cérebro do homem. Então eu digo sempre, gente, vamos ter, a gente vai ter que ter o quê? Estudar mais. Observar o que está acontecendo, ficar ligado. Ó, isso aqui não é chifre, não, meu irmão, é antena. É ficar ligado no que está acontecendo. Verdade. Quer ver uma coisa também que eu coloquei? Eu não tinha nem colocado aqui assim, eu escrevi na mão. E eu já tô concluindo já esse curso. É um curso que eu estou preparando, é uma palestra que eu estou preparando. Liderança compassiva. Liderança compassiva. Eu fiquei amei. Lígia Costa, autora do livro que RH humano, se eu não me engano. Se eu vejo o livro também leio, viu? Parabéns para tua filha. Ah, tá certo. E Entendi. aí eu vi liderança compassiva. Aí eu disse, liderança compassiva. Aí eu fui atrás de saber. São 6 pontos de liderança compassiva. Uma delas que o que é? Compaixão, empatia, humanidade. Humanidade, como nós estamos precisando. Hamilton, eu tenho horas que eu fico preocupado, eu estou dirigindo e fico observando, mesmo dirigindo, eu fico observando que se você buzinar demais num carro, assim, atrás de um carro, você corre o risco de acontecer algum acidente com você. Por que isso? Porque o que está acontecendo com os seres humanos? Com nós, seres humanos. Então, quando eu vi isso aqui, eu digo, eu vou fazer uma palestra com liderança compassiva, porque nós precisamos trabalhar a questão da inclusão, a questão da diversidade, a questão e a diferença entre empatia e compaixão. Nós temos que ver essa diferença, a diferença é grande, porque empatia não é só se colocar no lugar do outro. É você sentir com o sentimento do outro sem julgamento. E a compaixão é você poder fazer alguma coisa, ter uma ação depois da empatia. Então, isso é importante, é o que nós estamos precisando. Apesar que eu tenho outras palestras, eu tenho uma palestra que é Picos e Vales, que é o cenário. O que é Picos e Vales? São os altos e baixos da gente. Ai, Madalena, tu toda vida acorda 100% do jeito que você está aí? Não! Mas o que, que eu posso fazer? Se eu sei que hoje eu estou aqui no vale, amanhã eu estou no pico. Então, o que, que eu posso fazer para poder, fazer esse equilíbrio? Quando eu estiver no pico, que é o lado bom, né, o lado satisfatório, você acorda bem, olha para o espelho e adora o que você está vendo, já tem o vale. Aí, então, eu tenho picos e vales, que são cenários. Eu tenho uma palestra, né? Eu falei até pro Paulino, que é exatamente vamos aprender com quem acha que não ensina. Sabe quem é? Vamos aprender com quem acha. É uma palestra de improviso,
que eu faço. O que é a palestra de improviso? É trabalhar com as lameiras dos caminhões. Por quê? Porque é o seguinte, a lameira de caminhão é uma técnica que vem da Argentina. Eu fui atrás de saber, né? Porque eu ia me meter nisso. Aí eu fui. Lá na Argentina, eles usavam para os ônibus. E aqui a gente usou no caminhão. Só que hoje em dia não tem mais. Não tem mais a lameira porque não tem a necessidade, porque era a tecnologia que mudou, né? A tecnologia aumentou, então não precisa da lameira para não fazer terra. E aí, então, o que que eu fiz? Eu peguei e apanhei, né? Além disso, mandaram. Eu digo que Deus deixa de vez em quando cair uns anjos na minha vida. Deixaram na portaria do meu prédio uma cópia de um livro que não existe mais com essa técnica. Só com lameira e com coisa de onde. Aí eu digo, um negócio desse aqui caiu na minha mão. Então eu chamo de a palestra de improviso. Por quê? Porque vai sair na hora. A inspiração vem na hora. Por quê? Porque é amor demais que eu tenho pelo que eu faço, pelas pessoas, dessa coisa do tá junto, entendeu? Entendi. Isso é bom demais. Aí eu tenho Nossa. várias palestras. Aí tem amor de paixão, leva o coração para o trabalho. Aí eu tenho a communicability. Aí eu tenho a empatability que eu faço em congresso. Geralmente eu canto no final. Mas eu não sou cantora Vai mesmo. cantar. É porque quem me prepara é o Davi Valente, né? Que é um grande amigo. Que aí ele prepara a minha voz. Que aí eu canto no final com o arranjo dele. Que legal, viu? É uma aula, tô tendo aqui uma aula, tô impressionado aqui. O calibre da minha convidada de hoje aqui é demais, é assim, É Madalena amor. Madalena Matos é a minha convidada hoje aqui no Perspectiva Podcast, ó, todo esse conteúdo na íntegra, você vai ter a oportunidade de ver e rever quantas vezes você quiser, tá bom? E lembrando que na descrição desse vídeo você vai poder encontrar as redes sociais dela, o site, toda a história dela e também acompanhar o Fala Madá, que acontece toda segunda-feira às 17 horas ao vivo, mas fica gravado. ao vivo e fica gravado também às 17 horas, tá certo? Continuando aqui com a nossa conversa, eu queria que você falasse sobre essa questão do voluntariado. Co- Opa! Você, Ixi, como é que Maria, você aí vê isso? Qual a mexe, aí importância? mexe. Ai, seu Arilo, Dona Marilac, Liara, né, o pessoal da Casa de Apoio Sol Nascente. Eu tenho mais, eu acho que eu tenho quase 30 anos de voluntariado com pessoas que têm HIV, né? Mais de 30 anos e seu Arilo, Dona Marilac, Liara, é uma família, né, que administra a Casa de Apoio Sol Nascente. Que eu comecei com o Girassol, eu comecei sendo voluntária, não sei porquê, mas me deu aquela vontade de trabalhar com voluntária, com pessoas, né, soropositivo. E eu comecei no Girassol, do Girassol eu fui para o hospital, né? No hospital eu tive um problema sério, porque, por exemplo, eu não estava acostumada com isso, né? Então, quando a pessoa. Eu estava em contato com a pessoa, daqui a pouco a pessoa morria, que era muito rápido, agora, graças a Deus, já aumentou a vida, e eu sofria muito. E aí eu ganhei, eu também agradeço ao Hospital São José. Eles me deram uma formação que é uma formação em tanatologia, porque Thanatos é o deus da morte. E tanatologia é o estudo da morte. Ele faz com que você veja a morte de forma diferente. Né? E ajuda a gente que está aqui sem ter essa informação, ajuda a gente a ter mais informação e acolher melhor as famílias. Então, do Hospital São José, eu fui para a Casa de Apoio Sol Nascente. Por quê? Porque lá no São José, eu vi uma criança, né? Uma criança chegou do interior, ela era soropositiva, né? E eu estava no hospital quando essa criança chegou lá e eu me emociono até. Ela botou um papelzinho no ouvido. Ela botou um pedaço de papel dentro do ouvido. E eu estava lá no hospital porque eu ficava conversando com o pessoal dos assistentes sociais. E aí disse, mas dá ajuda a gente aqui? Aí eu disse, como? Aí chegou uma criança do interior e ele botou um pedaço de papel e os médicos estão tentando ver para não fazer uma coisa de forçar ou então sangrar para evitar. Aí eu digo, bora, bora. Cheguei lá, né? Aí ficava, fala, ela não tem língua não. E ficava fazendo essas marmotas. Marmota mesmo, né? Aí foi indo, foi indo, foi indo. Ela entrou na minha e os médicos conseguiram. E aí ela foi para casa de apoio Sol Nascente. Aí eu fui atrás dessa menina. Aí eu conheci essa família, que eu acho assim que olha, gente, sinceramente, é gente de gente mesmo. A casa de apoio Sol Nascente que fica na fazenda Irapuru, que fica no céu, chamado Céu, que fica ali perto do Castelão. Entendi.
Poxa, olha só. Hã. Tem isso, E tem outro voluntariado, vai me esquecendo, se eu qual? não fizer a propaganda, o pessoal vai. Eu estou, né, eu sou diretora da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Sim. há uns 16 anos mais ou menos que eu estou voluntária como diretora da ABRH. É muita atividade você tem aí na manga Hum. e é impressionante, assim, fico imaginando como você consegue conduzir tudo isso aí, eu fico me perguntando como você consegue fazer tudo isso. É desafiante, entendeu? Para mim, assim, mas tanto é que eu tô tentando desacelerar, eu tô tentando ver se eu faço, por exemplo, de manhã eu faço isso, de tarde eu não faço, sabe? Eu tô tentando organizar para poder diminuir porque, por exemplo, agora eu tenho esse pique para isso, mas eu digo, vai indo, vai diminuindo e eu vou ter que administrar mais, é isso. Sim, projetos futuros, o que é que você está pensando? Olha, vixe Maria, lá se vai, lá se vai. Cadê? Eu estava anotando aqui. Principais habilidades comportamentais, eu ainda anotei aqui. Importância do voluntariado, diversidade. Os projetos futuros, eu peguei, na hora que eu escrevi esse capítulo, eu criei a Escola 50 Mais. Sim. Isso é novo, viu? Que ninguém sabe dessa história. Vai ser, Não, tá lançando, eu tô dizendo opa. aqui. A Escola 50 Mais, gente, é justamente o que a gente precisa. Porque eu não fiz a escola de comunicadores, Sim. né? E a escola de comunicador tem uma história, viu? Por quê? Porque eu comecei com uma academia de palestrante, depois da academia a gente virou escola de palestrante e agora escola de comunicadores. Por quê? Porque a gente foi enxugando, porque a gente sabe que as pessoas hoje estão com uma velocidade muito grande para terminar logo o curso, então a gente fez em 5 módulos. A escola de comunicador, a escola 50 mais, foi essa necessidade da gente aprender. Entendeu? De como é que eu vou trabalhar a minha inteligência emocional, né? Por exemplo, é difícil, não é fácil. Eu tive um aluno, numa pós-graduação, se eu não me engano, gestão de pessoas, eu tive um aluno com 72 anos de idade. Ele era filósofo e foi fazer um MBA. Foi fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. E foi sensacional a participação dele. Só que eu tinha que segurar aquele mais novo que ficava na mesma sala, dizendo: pai, não fale assim não, professor, que ele não vai entender, não. Eu digo: ó, fora da sala. Se você não respeita aqui dentro, dá lá para fora. Entendeu? Então é esse tipo de coisa. Então vamos dizer, ajudar a nós, 60 mais, que eu não sou só 50 mais, eu sou 60 mais. Né? Eu sou assumo ideia, o pessoal diz tua idade para todo mundo, né? Eu digo, eu tenho 67 anos, aí o pessoal, 67? Aí eu digo, não, tenho 66, vou fazer 67. Ah, De você pegar, aprender. Aí eu vou trabalhar, porque eu não tenho os módulos aqui, mas eu criei 8 módulos e convidei várias pessoas que são competentíssimas no tema para desenvolver e colaborar. Para você, por exemplo, que está em dúvida, eu tenho 60, eu tenho 60 e pouco, eu tenho 50 e pouco, mas eu queria trabalhar mais aquela coisa do eu, da inteligência emocional, eu queria trabalhar mais a questão do saber viver, eu queria trabalhar a questão de trabalhar como eu vou administrar essa questão de eu mais velho e outra pessoa mais jovem, entendeu? Tudo isso aí eu pensei, então eu criei a Escola 50 mais, mas ainda não lancei. ainda tá no Ainda forno, tá, ainda tá eu preparando estou direitinho. preparando. Preparando para trazer para vocês que querem aí, essa preparação vai ser excelente também, Ou então né? aquele pessoa aposentado como eu, que eu sou aposentada também, viu? Eu sou aposentada ainda. Ah, Aquele pessoal que é aposentado e que não está sabendo para onde é que vai, também está lá, é aluno, nosso aluno da Escola 50 mais. ele se encaixa nesse Se perfil, né? encaixa, com certeza. Porque Perfeito. às vezes, por exemplo, antigamente, a gente não é para dizer que é antigamente, mas eu digo, antigamente, você dizia assim, a pessoa se aposenta, fica dentro de uma rede, fica assistindo televisão, né? Ou não é? Era, a imagem era essa. Hoje em dia, não. Onde é que eu vou ficar numa rede sentada assim? Mas e aí? Como é que eu vou botar gasolina no carrão? Como é que eu... É, como é que vai? Como é que vai Entendeu? fazer? É Como é isso. que eu vou fazer? Posso empreender? Beleza, mas acontece que eu tenho que me conhecer, eu tenho que ver, eu tenho que aprender mais para poder me colocar no mercado de trabalho. Perfeito. É isso aí. Uhum. E aí, em relação a esse tema, né, se colocar no mercado de trabalho, eu queria que você, assim, o que é que você diria, né? Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está iniciando uma carreira na gestão de pessoas? Sua experiência é bem vasta e você já passou por debaixo dessa ponte. Já. Essa água que passou debaixo da ponte, que você já passou por ela. Eu queria que você olhando Iniciar para uma essa câmera, carreira, sim, mas rapaz, eu posso iniciar outra agora já, entendeu? perfeito, Se eu exato, começar a querer cantar, aí eu vou exato. cantar, entendeu? Se eu começar a Independente da querer idade, bordar, se eu começar a querer fazer crochê, sim.
Se eu quiser vender, entendeu? E, Tudo. e as mercadorias que eu posso vender online? Entendeu? É muita coisa que tem. Muito. Tem. Ainda mais agora aí que você tá bem dentro da realidade com o digital, né? Isso Com facilita certeza, muito. com certeza. Mas eu anotei aqui assim, quando você pergunta qual O conselho que você daria para quem está iniciando a carreira na gestão de é de pessoas? pessoas. Humildade. Eu acho que humildade. Para você reconhecer o que você sabe, o que você não sabe, o que você pode aprender. Porque eu tinha colocado aqui ser humano, mas eu acho que humildade é muito importante para você reconhecer, né, o seu lado fraco e trabalhar isso aí. Então eu coloquei. Mas também eu coloquei, por exemplo, as principais habilidades que nós vamos precisar também nesse mercado, nesse momento: resiliência, adaptabilidade, comunicação e empatia, que o pessoal diz que é a minha cara. Empatia. Mais uma vez, minha gente, olha, resiliência, adaptabilidade. Porque se adaptar é para agora, hoje. Comunicação. Comunicação, Hamilton, eu digo sempre que é quase 90 e poucos por cento de problema dentro das empresas. Comunicação. 90 e pouco. Não tô, eu tô chutando assim, mas eu tenho quase certeza. E a empatia, que é importante você tentar pelo menos fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. Perfeito. Excelente. Então, Madalena, eu queria que você fizesse o seguinte: a gente está chegando nos momentos finais, eu queria saber de ti. Pois não. O que você gostaria de ter dito nesta edição que não foi dito aqui? Meu Deus. Só falar da minha família, né? É que eu não falei. Por favor. Que aí eu tenho 2 filhas, né, 2 filhas de barriga, como eu digo, eu tenho 2 filhas de barriga, tenho uma de coração. Por isso é que eu tenho essa quantidade de neto, é porque eu tenho uma filha de coração. E meu marido também tem 3 filhos, né, e uma filha de coração também. Olha só. Então nós 2 juntos, a gente tem, no caso, são 4 dele com 3 meus, né, 7 filhos e 9 netos. Ainda tenho minha mãe que mora comigo, minha mãe ainda mora comigo, tenho 2 irmãos. Então a nossa família é pequena, né? Em comparação às grandes famílias, minha família é pequena, né? Tenho meus dois irmãos e minha mãe. Que Então legal. assim, é um prazer muito grande estar aqui, Hamilton. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. E assim, o que te faz bem? Gente, sendo gente. Legal. Muito bom. Gente, eu tô aqui, eu quero agradecer demais a gentileza. Madalena, muito obrigado por ter vindo aqui topado, conversar com a gente, apresentar os livros, apresentar as novidades, falar do Fala Madá. Pra gente é um prazer sempre. Eu tive a oportunidade de lhe conhecer agora recentemente, mas fiquei assim muito feliz com o que eu vi nos podcasts, com os lançamentos dos livros, com essa vinda até aqui para a gente poder coroar essa nossa aproximação, digamos assim, tá certo? E eu quero agradecer demais a sua presença aqui. E eu quero dizer para vocês também que essa é a primeira de várias que a gente, de repente, vai estar combinando aí para conversar, para falar de temas específicos, tá Pois bom? não. Obrigado. Bom, gente, para você que está acompanhando a gente aí no Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado. Lembrando a você que todas essas informações dos livros, do Instagram da Fala Madá, aproveita, Madalena, fala para a gente qual é o Instagram. Ah, é @Madamatos. Madá Matos só com Matos, T, é Matos. Matos com Madamatos. Madá Matos, o site. O site é www.madalenamatos.com.br. Perfeito. Tudo isso aí você vai encontrar na descrição, todas essas informações você vai encontrar na descrição desse vídeo e também vai estar lá o link do podcast Fala Madá para você acompanhar toda segunda-feira às 15 horas, às 17 horas. 17 horas. É isso? Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês aí. A gente volta num próximo episódio trazendo mais novidades para vocês ou com esse calibre de convidado que eu trouxe aqui no dia de hoje, tá certo? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.